Gravar. Então, gente, boa tarde, né? Hoje nós vamos começar um novo conteúdo, né, de redes convolucionais. Aí, só que antes de falar isso, vamos dar uma lembrada aqui relativa a imagens digitais, tá? Então, eu acho que vocês já fizeram processamento de imagem já, então, só para dar uma relembrada, né? Tá? Então, tá? Só para a gente lembrar, né, que então a imagem que ela é formada, né, é de pixels, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui, se a gente tem uma matriz de pixel, se eu tenho uma imagem com 800 pixels de largura e 600 pixels de altura, a gente vai ter 800 vezes 600, 480 mil pixels, 0,48 megapixels. Mas o que a gente quer mesmo aí é o quê, ó? A grade XY de pixel, né? O 00 está lá no canto superior esquerdo, tá? Não sei se vocês conhecem esse termozinho aqui em inglês, né? Que americano gosta muito de botar sigla para as coisas. Esse ACA é as known as, né? Também conhecido como, né? Esse aqui. Então, como 00, né? Então, e o X ele cresce para a direita e o Y cresce descendo. Então, o eixo XY aqui é o Y para cá e o X para cá, né? Tá? Só para dar uma relembrada. Tá vendo? Aqui está um exemplo, né? Então, o X, ó, é o eixo horizontal, o Y vertical. Então, o Y cresce para baixo e o X para a direita. Tá? Bom, normalmente a gente vai trabalhar aqui no esquema de cores, né? Porque essa imagem é colorida. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de imagem. Preto e branco, né? Então, normalmente, aí você só tem pixel, por exemplo, for 0 e 1. Aí você tem tons de cinza, né? Onde os pixels vão de 0 a 255, né? E você tem o RGB, que aí você tem 3 as matrizes, né? Onde vai de 0 a 255 em cada uma delas, tá? Então, a ideia é essa. Então, a matriz, né, uma imagem, no formato RGB, ele vai ser, a princípio, nós vamos considerar como uma matriz tridimensional, tá? Que aí ele vai ter a largura, né, altura e largura e as 3 cores, né? Tem cada camada de cor, RGB, tá? A ideia é essa. Tá? Então, o RGB a gente vai ter, né, 3 números. Então, a cada ponto, né, vai ter o que seria equivalente à luz verde, vermelho, azul, verde, azul, também, ó, com número de 0 a 255. Então, 255 seria a tonalidade total lá daquela cor e o 0 tá, não tem cor ali, quer dizer, vai ficar branco. Né? Tá? Então, aí o que acontece? Tá? A gente pode manipular, né, as cores dessa forma, né, com a matriz tridimensional. Tá? Então, tá vendo? Aí ele diz, ó, se você tem o vermelho, vai ser o quê? 255 no vermelho e 0 no resto. Se for verde, obviamente, é 255 nele e resto 0 no resto. Aí o roxo é a mistura, ó, de vermelho com azul. Né? O amarelo
vermelho com verde. O amarelo escuro, aí tem um pouco de vermelho e um pouco de verde. Tá vendo? O branco é tudo aceso. Né? Lembra que a gente lembrava desde a época lá da escola, né? Que o branco, né? A luz branca é o quê? É a junção de todas as cores. Né? Mas ela passa pelo prisma que divide. Né? Tá? Mas tu vê que aqui, quando está com tudo aceso, aí ele dá o branco. E o preto, quando não tem nada. Tá? Que é a total ausência de luz. Né? Tá vendo? Fica 0, 0, 0. Tá? Tá? Então, se ele está botando aqui, como a princípio cada pixel tem essas 3 cores, então dá a ideia da terceira dimensão aqui, certo? Então, isso aqui era só para dar uma lembrada nesses conceitos, por quê? Que a gente vai trabalhar com a rede convolucional, por exemplo, esse primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é com imagens. Então, por isso que eu estou dando essa lembrada aí para vocês. Bacana? Legal. Agora vamos para a parte de rede neural mesmo. Agora vamos ver. Oi? Eu peguei o conteúdo. Não, eu peguei o PowerPoint ao invés de botar o PDF. Depois eu troco lá. Bom. Então, vamos ver a ideia, né, da rede convolucional. Tá? Então, ela é bem interessante. Ó, se você for olhar aqui pela figura, você vai ver que a camada dela, tá, é diferente daquela, tá vendo? Ó, no final da Deep Learning, que é a rede convolucional de Deep Learning, aí ela fica como se fosse uma rede, ó, fully connected. É como se fosse uma rede MLP. O final dela é uma rede MLP. Mas você vê que a camada, antes, na rede MLP, lembra? Você tinha um conjunto de neurônios. Aqui não, ó. Você vê que é diferente o esquema. Então, você vê que você tem a camada deles é muito mais complexa. Tá? Ela é bem mais complexa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esses conjuntos aqui, chama feature maps, né? Tá vendo? Aqui só simplificou, né? Para fazer o quê? Ele vai mapear as características daquela imagem para extrair as características dela. Entendeu? Aí aqui, tá vendo? Você tem o feature map, aí tem a convolução, que ele vai percorrendo, depois você vai ver aqui no slide, ele vai percorrendo a imagem, tá? Para extrair as características, tá? Em algumas situações você tem também esse aqui, subsampling, que é o quê? Você vai fazendo uma redução dos pontos focais da imagem, tá? Que aí ele vai extraindo características cada vez mais finas da imagem. Tá? E, no final, você tem, por exemplo, se for um problema de classificação, como a gente vai trabalhar aqui, no final, a saída vai ser o quê? Ele vai te dizer que tipo de imagem é aquela. Tá? Então, vamos ver aqui como é que trabalha essa brincadeira aqui. Então, vamos ver as redes convolucionais. Tá? Ela explora, naturalmente, a correlação espacial nas imagens, inspirada no córtex visual. Então, é um tipo de rede
feed forward, mas não inteiramente, totalmente conectado. Então, qual é a ideia? Presta atenção. No outro, quando a gente trabalhava com MLP, antes, qual era a moral da história? Ele pegava a imagem, como a camada era linear, o que ele faz? Ele pegava cada linha da imagem e ia colocando uma do lado da outra. Qual é o problema? Olha só, eu peguei, tem uma linha, eu peguei a segunda linha, certo? Quando eu jogo para cá, o que esse pedaço da imagem aqui tem a ver com esse pedaço aqui? Nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. Tá? E como ele pega a imagem como ela é de fato, então ele não perde essa correlação espacial. Ou seja, esse ponto, o primeiro ponto da linha 0, tem tudo a ver com o primeiro ponto da linha 1. E não, quando eu tiro daqui e passo para cá, o que o ponto 500, por exemplo, 30 da primeira linha tem a ver com o ponto 0 da segunda linha? Nada. Então, ele perde a correlação espacial quando eu fazia anteriormente. Lembra naquele exemplo que eu falei? Para identificar números, aí eu tinha que ter... A imagem era 28 por 28, eu tinha que ter 764 neurônios na camada de entrada. Por quê? Porque eu pegava cada linha e ia botando uma do lado da outra. Tá? Estão conseguindo entender isso aí, gente? Então, quando eu trabalho com rede convolucional, eu não faço isso, eu trabalho a imagem inteira. Eu não vou fatiar ela assim, tá? Eu não vou linearizar a imagem, eu vou deixar a imagem como ela é. Beleza? Tá? Não vou fatiar ela. Então, olha, cada neurônio na camada inicial é responsável por detectar características visuais elementares. Por exemplo, arestas orientadas, finais, quinas, né, que são combinadas por neurônios nas camadas subsequentes para detectar características visuais mais complexas. Por exemplo, olho, nariz, né, coisas assim, orelha e por aí vai. Tá? Então, as redes convolucionais são ótimas, são muito boas para quê? Classificação de imagens, detecção de objetos, segmentação de imagens. Então, classificação de imagem é você dizer qual classe. Por exemplo, igual a gente vai trabalhar aqui. Eu tenho, quer ver? Ó, a gente vai ter um exemplo aqui, ó, que eu vou ter as imagens divididas em avião, carro, pássaro, gato, cervo, cachorro, sapo, cavalo, barco e caminhão. Então, eu vou dar uma imagem e vou perguntar de qual classe que ela é. Aí tem que dizer em qual dessas aqui que ela encontra. Então, isso que é classificação. Tá? O que é detecção de objetos? Então, eu quero detectar qual objeto ou quais objetos estão ali. Se eu tirar uma foto aqui, dessa mesa aqui, ele tem que dizer, tem um mouse, tem um notebook, tem um controle remoto e tem uma garrafinha d'água aqui. Entendeu? Tá? E a segmentação de imagens seria ele separar, por exemplo, ele, vamos dizer, tirou uma foto, eu com notebook. Aí ele vai falar, ó, esse pedaço aqui é um ser humano, esse outro pedaço aqui é um notebook. Aí ele segmentou a imagem, tá? Aí é para fazer isso. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos para que rede convolucional
é usado. Por exemplo, até aquele exemplo da aula passada, tá? Dá para fazer com rede convolucional também, se quiser, tá? Dá para fazer. Aí, como cada dado é uma linha, aí você vai imaginar como se fosse a imagem de uma linha. Entendeu? Tá? Aquele que a gente fez na aula passada, cada dado não é uma linha, aí você ia imaginar que aquele ali fosse uma imagem, como se fosse uma imagem de uma linha. Sem problema. E aí você vai dizer qual classe que ela pertence, que era aquela 3 lá das plantas lá. Sacou? Então dá para fazer também. Porque aquele problema também é de classificação, né? Basta eu pensar que fosse uma imagem de uma linha. Tá? Tem como fazer regressão também com uma... Não. Regressão a gente vai ver depois, tá? Aí é outro tipo de rede que usa, tá? Mas nós vamos fazer isso sim, tá? Nós vamos mexer. Aqui, gente, para quem não sabe, o que é regressão? É quando você tem um conjunto de dados numérico, por exemplo, a gente igual tem um exemplo que faz assim o seguinte, tem um dataset que aí tem quanto a empresa gasta com pesquisa, com marketing, com administração e tem o lucro dela. Aí você treina a rede com esses 3 dados. Quanto você gasta com pesquisa, com marketing e com administração, e ele quer estimar o lucro. Para quê? Eu sou investidor. Né? Aí chega um cara para mim e fala assim, pô, tu não quer investir na minha empresa, não? Aí eu, vamos lá, vamos ver teus dados. Quanto que você investe em pesquisa, em marketing e administração? Com base nisso, eu vou ter estimativa do lucro. Aí, baseado no lucro que ele tem, aí eu vou ver se vai valer a pena ou não eu investir naquela empresa, por exemplo. Entendeu? Aí eu posso botar um outro dado e aí a rede estima qual vai ser o lucro dela. Isso é uma regressão. Tá? Pegaram mais ou menos a ideia que é uma regressão? Então, você só está trabalhando com dados numéricos e você vai estimar um número lá na frente. Tá? Tá legal? Conseguiram mais ou menos pegar a ideia do que é essa ideia da regressão? Então, você, a partir de dados numéricos passados, você vai ver o futuro. Eu não sei, cara, se vocês chegaram a ver isso, ou em álgebra, em tal, aquela regressão linear. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Que essa questão da regressão linear é o seguinte, seria eu tentar aproximar esses dados por uma... Olha o nome do trem, regressão linear. Exatamente, por uma reta, por uma linha. Exatamente. Entendeu? Só que o que acontece? Nem sempre isso funciona bem. Por quê? Porque, na prática, a maioria dos problemas reais são altamente não lineares. Na prática, a maioria dos problemas são não lineares. Os problemas top que vai fazer você ganhar dinheiro mesmo. Né? Entendeu? Então, a gente viu na primeira aula que a rede neural é um aproximador não linear. Então, normalmente vai funcionar bem para esse tipo de coisa. Tá? Mas nós vamos ver isso sim. Não, mas você está certo, pode perguntar. Eu só estou explicando que nós vamos ver. Essa daqui não serve, mas nós vamos ver tipo de deep learning que serve para isso. Eu só estou te explicando, é porque como tem gente que não sabe o que é regressão, é só para o pessoal ter uma ideia do que você estava falando, mas nós vamos ver sim, tá? Tá bom? Mas legal, pode perguntar mesmo, tá? A gente está aqui para aprender. Mas essa daqui não serve, não, tá?
A rede convolucional não serve para regressão. Tá? Então, ó, imagens são números. Tá vendo? Aqui, ele pegou uma imagem em tom de cinza. Tá vendo? E aí ele representou a imagem aqui. Né? Tá? Então, como essa aqui é tons de cinza, então ele não botou só 0 e 1, tá vendo? Aí ele botou os números e vai apresentando, tá? A mesma coisa que eu sei que aqui está meio ruim, mas como vocês têm os slides, dá para ver o que é o 8 aqui nessa matriz de pixel, como é que ele está representado, tá? Aí aqui a gente tem a imagem colorida, né? RGB. Legal? Aí o que acontece, ó? O RGB, ele é cada canal convertido para aqui numa escala de cinza. Então, você vê, ó, a roupa do bebê aqui não é vermelho? Você vê, aonde que é vermelho, ela fica branca. Você repara que no outro ele fica preto. Por quê? Porque aqui é o foco daqui no vermelho. Tá? Tá ok? Então, a ideia é essa. Tá? Você vê que aí ela fica... Mas eu já fiz esse teste, é interessante. Eu tenho aquela lâmpadazinha inteligente, né? Aquela que você muda a cor, né? Aí eu tenho uma foto, aí você muda, bota verde. Aí você vê destacada a parte da imagem, da foto, que está por ver. Você põe vermelho, aí foca em outra parte. Igual acontece aqui. Experimenta, se não sei se for o caso, você tiver... Pega hoje não sei, mas os velhos costumam ter em casa, você tem uma foto, né, você imprimiu, né, em papel fotográfico, põe lá no quadrinho e tudo mais. Aí, se você bota a luz, bota vermelho, aí você vê que as partes da imagem que tem o tom avermelhado vai acontecer igual essa aqui, ela fica clara e o resto tem de ficar mais escuro. Põe o verde. Aí você vê que muda. Entendeu? É interessante, cara. Aí você vê esse tipo de coisa aqui acontecendo. Ó. Isso aqui. Tá? É interessante, cara. Eu sei que eu já fiz isso e é bem interessante. Tá? Então, ó, uma imagem RGB é uma estrutura tridimensional. Aqui é óbvio, está dando um exemplo, 4x4 e com 3 canais de cores. Legal? Tá? Então, tem o RGB. Red, Green, Blue. Agora, vamos ver componentes e operações de uma rede convolucional. Tá? Então, a rede convolucional, tá? Ele extrai, tá? As características da imagem. Então, ó, deixa eu só nessa aqui aumentar aqui, ó. Então, ele vê aqui, tem uma imagem de uma placa aqui, 32 por 32, tá vendo aqui, ó? Ele está determinando aqui, ó. Porque como ela aqui é tons de cinza, a entrada vai ser 32 por 32. Agora eu faço a pergunta, e se essa imagem fosse colorida, qual que seria o formato da imagem? Opa! Né? 32 vezes 32 vezes 3, se fosse colorido, certinho. A entrada seria 32
vezes 32 vezes 3. Certo? Porque tem o RGB, lembra? A gente acabou de falar aqui, ó. Aqui, ó. Por isso que eu perguntei, se fosse colorida, como é que seria? Né? Aí eu falei, como é tom de cinza, é 32 sobre 32. Se fosse colorida, aí teria o vezes 3 aqui. Tá? Beleza? Tá? Aí, o que acontece? Ele tem uma convolução 5x5. O que é essa convolução 5x5? Ele vai ter um quadradinho 5x5. Deixa eu me levantar aqui. Ele vai ter um quadradinho pequenininho aqui, 5x5, que vai correr a imagem todinha. E aí, a gente vai ter, daqui a pouco, só adiantando um pouquinho a conversa, ele tem um negócio chamado stride. O que quer dizer isso? Qual vai ser o deslocamento em pixel, né, de quadradinho, quando ele for correndo? Se eu tiver um stride 1, ele vai pegar o primeiro 5, depois ele anda 1 pixel para cá, como 1 pixel, ele vai andando assim, de 1 em 1. Se eu botar 2, ele vai andando de 2 em 2. 3, entendeu? Tem um stride que aí ele vai dizendo como é que ele vai correr. E aí, se for 1, aí ele vai descer 1 pixel para baixo. Aí corre esse sai de cima, entendeu? Desce 1, entendeu? Aí ele vai correndo, que é a que vai fazer a convolução. E aí, ele joga para uma outra camada, ó, Feature Maps, de 28 por 28. Tá? Aí você vê que a imagem já fica meio diferente ali. Aí ele faz, ó, um subsampling, 2x2. Aí você vê que ele faz uma redução de dimensionalidade. Aqui, ó. Aí diminuiu para 14 por 14. Tá? Aí você vê que ele já muda a cara da imagem aqui. Aí, desse aqui, ele faz uma outra convolução, 5x5, tá? E vai para uma outra camada, Feature Maps, 10x10. Né? Aí, o que acontece? Ele faz um outro subsample, tá? Aqui, e reduz para uma outra 5x5. Tá? E aí, o que ele faz aqui depois? Tá? Ele faz aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, Feature Extraction. É a parte convolucional. Daqui para frente, que é a classificação, aí você usa a Multilayer Perceptron. Tá? Então, que ele chama isso aqui, ele faz uma operação flat. O que é o flat? É como se ele pegasse a imagem, aquilo ali, e esticasse. Entendeu? Para cá. Tá? E aí, ele, até chegar aqui, ó, porque aqui você vê, ele vai ter placas que vai ser o quê? 100 km, 90, 80, 70, 60, 50, 30 e 20. Aí, no caso, quando ele chegou aqui no final, ele acendeu esses 2 neurônios. Aí você vai pegar, lembra aquele lá do softmax? Qual é o que tem o maior valor? Aí, se for, aí você senta aqui, aí ele pegou direitinho. Tá? Volto a dizer, gente, é óbvio, vocês não tem que entender isso aqui de cara. É a primeira vez que vocês estão vendo isso aqui, nós vamos entrar em mais detalhes. Só estou tentando dar uma ideia para explicar essa imagem que você está vendo aqui. Tá? Tá bom? Só para você entender aqui. Tá? Senhor, oi, pode falar. No começo da parte da parte de convolução, né? Ali é como se tivesse só aplicando os filtros para reduzir a resolução da imagem, né? Não, a principal característica é extrair características. Por quê? É através da extração de características que você consegue classificar. Quer ver uma ideia? Aquela mesma coisa que eu falo
Você tem que classificar um animal. Aí eu falo, é cinza. Porra, cinza tem um monte. Até agora não me deu nada. É grande. Opa, melhorou. Tem trombo, orelha. Aí você já pegou por aquelas características que você associa. Então, você consegue classificar qual é a coisa. Entendeu? Então, ele tenta, através disso aqui, extrair características. Mas aí, por exemplo, quando você faz esse subsampling aqui você está extraindo características, às vezes, mais finas, entendeu? Tá? É isso que vai fazendo. Tanto é que você vê a imagem, ó, como é que ela vai. Não é só, vamos dizer assim, reduzir o tamanho. E uma coisa que é interessante dessa rede convolucional, que ela se torna imune à convolução, ou seja, se a imagem está meio virada, né? O que é convolução, né? Não era você poder fazer virar lá a imagem, então ele se torna também imune a isso por causa dessas coisas aí. E uma coisa também que a gente costuma fazer com o que a gente chama image augmentation, antes até de passar, a gente pega as imagens e faz alterações nela. Eu pego essa imagem aqui, eu rodo ela, faço rotação, translação, dou um zoom in, zoom out, jogo um pouco de ruído, entendeu? Tá? Para quê? Porque quando você vai para o mundo real, dificilmente você vai encontrar as imagens tudo bonitinho. Quer ver um exemplo? Quando você tem aí no radar e ela vai tirar a foto da placa, entendeu? Ela nem sempre vai estar no ângulo perfeito e tal, entendeu? Ela pode estar mais para cá, mais para lá, e a cor, e se estiver chovendo para caramba, e por aí vai, entendeu? Tá? Então, é isso. Mas uma coisa também que o pessoal faz para facilitar o jeito que é feita a placa é para ser favorável a tirar a foto, porque quando ele tira a foto, ela tira a foto infravermelho, entendeu? Porque tanto é que você vê que nesses radar não costuma ter mais aqueles, igual tinha antes, aqueles flash, né? Você não, entendeu? Aí ele costuma tirar foto com assim, no infravermelho, tá? Que aí e é por isso que você vê que a placa tem um contraste grande entre a cor, né, dos caracteres e o fundo. Será que é à toa isso? Não, né? É justamente para facilitar, entendeu? E tem um contraste grande entre os caracteres da placa e o fundo. Então, você vê, ele normalmente põe um fundo. Antes é branco agora, né? Antes era um cinza bem clarinho, com a letra escura, né? Para facilitar também a captura lá da imagem, tá? Bom, então aqui tem outro exemplinho, ó, para reconhecimento, tá vendo? De dígitos manuscritos. Já tem um dataset disso também que a gente pode usar para fazer. Tem um dataset de dígitos manuscritos, né? Então, tu vê, aqui tem uma imagem aqui também, 32 por 32, aí vai passando pelas redes, né? E aí, tu vê, no final, ele tem 10 neurônios, né?
Então, vai ser o quê? 0, 1, 2, 8, 9, e aí vai acender os neurônios que ele acha que é e o que tiver maior probabilidade, né, que vai ser efetivamente daquela classe. Só que tem um detalhe, gente. Que lembra, igual aqui que eu falei, ó, a gente só determina aqui da camada de entrada e de saída. Quantas camadas aqui intermediárias totalmente conectadas eu vou ter? Você que escolhe. Quantas camadas de feature maps, quantas de subsample? Problema teu, meu irmão. Testa aí. Entendeu? E aqui não botou, que você também pode botar aquelas dropout, lembra? Que a gente botou na aula passada e por aí vai. Entendeu? Agora, quantas de feature maps, subsampling, convolução você vai ter? Qual o tamanho da convolução? Qual é o tamanho do stride, né, que eu falei aquele deslocamento? É problema teu. Testa, entendeu? Não tem uma regra para isso, não. Tá? Essa aqui, por exemplo, a LexNet, vamos dizer, foi a primeira, né, a rede convolucional, né, que foi utilizada para classificação de imagem. Então, você vê, ó, você tem a imagem aqui 224 por 224, RGB, tá vendo aqui 3, ó. A primeira convolução aqui é de 5 e o stride é de 4. Então, ele vai pulando de 4 em 4 pixels, que ele vai correndo, assim, aqui a convolução, tá vendo? Tá? Aí, ele vai, tá vendo? Aí ele forma uma outra, ó, que é 96, 55 por 55, e aí ele tem uma convolução de 5. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender o que é esse max pooling aqui, ou max pooling. Tá? Esse max pooling é quando ele vai pegar do stride, ele vai sempre pegar o maior valor. Tá vendo? Aí ele vai tendo várias convoluções até ele transformar aqui nesse denso, tá? Tá vendo? E a última camada é 1000. Essa última camada sendo 1000 significa o quê? O que esse 1000 aqui é referente à imagem que está entrando aqui? As classes? Exatamente, as classes. Então, eu vou classificar as imagens em 1000 classes. Exatamente, é isso mesmo. Tá? Beleza. Agora, vamos ver. Agora, nós vamos entrar em maiores detalhes aí, ó, conceitos e operações. Aí vamos ver campo receptivo local, peso compartilhado, blá, blá, blá. Vamos logo para o que interessa, né? Esse campo receptivo local, ele está querendo dizer o quê? Tá? Cada neurônio em uma camada convolucional tem conexão local. Então, cada neurônio é conectado a uma sub-região contígua de unidades da camada anterior. Então, também chamada campo receptivo. Presta atenção, ó. Anteriormente, um neurônio de uma camada subsequente era conectado com todas as outras neurônios da camada anterior. Esse aqui não. Cada neurônio é conectado com alguns. Tá? Por quê?
o que é esse pedaço aqui da imagem vai ter a ver com esse daqui? Então, ó, um neurônio aqui, ele vai estar conectado com esse. Esse daqui vai ter um pedaço em comum com esse e uma parte da outra. Agora, o terceiro vai ter os dele e vai ter uns pedaços, entendeu? Ele vai ter tipo uma interseçãozinha com um do outro, mas não total, entendeu? Por isso que ele diz campo receptivo local. Por quê? Concorda? Esse pedaço da imagem tem a ver com esse pedaço do lado. A mesma coisa, esse tem a ver com esse aqui de baixo. Mas esse não vai ter a ver com esse daqui. Tem lógica, né? Por isso que é local. Eles não compartilham todos os pesos. Tá? Não compartilham. Então, o daqui, ó, vai ter com esse daqui um pedacinho desse. Agora esse, ó, um pedacinho desse com daqui. Então, eles compartilham uns vizinhos só. Não igual era anteriormente, que um conectado com todos da camada anterior. Tá? Esse aqui não. Tá? Por isso que ele fala, ó, uma sub-região. É com um pedaço. Tá? Então, você vê que tem lógica isso. Né? Por quê? O pedaço daqui, ainda mais numa imagem, pô, não vai ter relação com outro pedaço lá de baixo. Tá? Por isso que ele tem esse nome, campo receptivo local. Então, neurônios, numa convolução, são organizados em um volume. Isso é, num array, ou numa matriz tridimensional. Tá vendo? Altura, largura e profundidade. Tá? Então, por isso que essas placas, essas GPUs, tá? Tem aquele que chama aquele tensor core. Então, o que é um tensor? É um vetor, um array multidimensional. Tá? Para processar esse trem aí, ó. Entendeu? Então, são que cores específicos trabalhado para processar esse tipo de informação. Tá? Tá ok? Então, para você ver que a ideia aqui é um pouquinho diferente. Tá? Então, você vê que ele emula a ideia igual do nosso cérebro. O nosso cérebro também é tridimensional. Certo? Então, a gente tem neurônio lá dentro, comunicando aqui com... Entendeu? E eles também têm comunicação local. Você acha que todos os neurônios é conectado com todos? Não é. Entendeu? Tá? Senão, se alguém te desse um peteleco aqui, porra, tu é sentindo o corpo inteiro, porra. Entendeu? Seria todos os neurônios estar conectados. E não é. Tá? Tá? Não é. Tá? Então, eles vão fazendo a conexão, né? Por isso que chama rede. A gente também tem uma rede neural aqui dentro, onde os neurônios estão conectados. Se não me falha a memória, cada neurônio é conectado de 1.000 a até 10.000 outros neurônios. Tá? Mas não é com todos. Tá? Não é com todos. Bom, então, neurônios localizados no mesmo fatia de profundidade aplicam o mesmo filtro em diferentes regiões da entrada. Então, neurônios dentro de uma fatia, eles aprendem a detectar uma característica visual particular durante o treinamento. Tá? Então, seria aqui, ó, tipo uma fatia, um pedaço, assim. Tá? Então, ó, neurônios localizados, tá? Na mesma coluna de profundidade, são conectados
a mesma região. Então, seu campo receptivo local da entrada, tá vendo? Aqui, ó, que eu falei, aquela fatia, ó, eles pegam aqui, ó, aquela mesma região ali. Tá? Então, durante a propagação forward, ou seja, para frente, cada filtro é convolucionado através do volume de entrada, né? Então, ó, um neurônio ele vai pegar uma fatia aqui, por exemplo, essa imagem é 32 por 32 por 3, aí se você fala que a convolução é 5 por 5, logo, na verdade, ela é 5 por 5 por 3, né? Entendeu? Tá? E aí ele vai criar esse mapa de ativação dessa forma para esse conjunto de neurônios. Tá? Então, a saída de uma convolução é outro volume, uma sequência de mapas de ativação, também conhecido como, né, as known as, né, também conhecido como feature maps, ou seja, mapa de características. Então, ó, conforme ele passou o filtro, né, ó, a convolução, né, aqui você vê, ó, que ele gerou um volume aqui, ó, tá vendo aqui? Tá? Então, a sequência de ativações de mapa de ativação de um volume forma a dimensão de profundidade desse volume. Aqui. Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz esses cálculos, ó, porque o resultado aqui depende o quê? Da entrada e do filtrozinho que foi passado aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Depende desse tamanhozinho aqui. Se for 5 por 5, se for 2 por 2, se for 3 por 3, você muda isso aqui. Tá? Bacana. Agora, aquela ideia que eu falei, ó, do stride. Como que o filtro passa. Lembra, ó, que eu falei, se o stride é 1, ó, e ele aqui, ó, ele é 3 por 3. Tá vendo aqui, ó? Ó, então, o primeiro é o vermelhinho. Tá? Depois, ele vai passar o verde. Tá vendo? Depois, se tivesse aqui, ó, um outro aqui, quando é 1, ele ia vir aqui. Tá vendo? Para esse lado aqui, ó. Até percorrer a imagem toda. E aí, depois, ele ia descer um para cá e ia fazendo. Tá? E aí, você vê, ó, o vermelhinho aqui, que ele pegou 3 por 3, ele pegou e gerou um valor aqui. E tem várias formas de pegar. É o quê? Aquele max pooling é eu pegar o quê? O maior valor dentro desse retângulo, desse quadrado vermelho aqui. Esse verde é eu pegar o maior valor. Tem o average pooling, pooling de média. Eu vou pegar o quê desse quadrado? A média dos valores que está ali dentro do quadrado. Mean pooling, menor valor dentro ali. Beleza? Tá? É assim que vai funcionar. E se o stride for 2, ó, você vê aqui, ó, o verde, o segundo, ó, você vê que ele pulou 2, ó. Tá vendo? Ó? O outro aqui, quando o stride 1, ele pulou um só. Aqui ele pulou 2, tá vendo? Tá? E aí, você vê o seguinte, ó, que quando o stride aqui for 2, você vê que ele gerou um volume menor, tá vendo aqui, ó? Do que quando o stride era 1. Tá? E o filtro de mesmo tamanho, 3. Mas como o stride é diferente, ele gerou um volume diferente. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver que tem uma fórmula que determina isso, tá? Primeiro a gente está entendendo como é que funciona. O que é isso aqui, ó? Zero padding.
Então, ele simetricamente adiciona as zeros a cada fatia de profundidade do volume de entrada para aumentar a sua dimensão, tá vendo? Ele põe zero em volta. Usado quando a dimensão do volume de entrada necessita ser preservado no volume de saída. Aí por que botar essa carinha triste aqui? Esse é um outro hiperparâmetro que você vai ter que falar. Eu quero zero pad? Sim ou não? Então, é mais uma decisão que você tem que tomar. Lembra? Hiperparâmetro é o usuário que determina. Então, é mais um. Tá? Aqui, ó, ele está mostrando. Tá vendo? Ó? Aí, ele pegando aqui e mostrando como é que vai formando o resultado. Tá? Então, tá vendo? Ele pegou aqui, ó, esses 3 valores e passa aqui por esse filtro. Tá? E aí, ó, tá vendo? Ele gerou um volumezinho de saída aqui. Mas isso aqui, gente, é só para a gente entender. Óbvio que na prática você não vai fazer isso aqui, né? Tá? Nem dá. Tá bom? Só para entender, né, como é que a brincadeira vai funcionar. Tá? Aí aqui só mostrando como é que ele vai preenchendo esse negocinho aí. Bom, aqui é para entender um outro conceito, né? Compartilhamento de pesos. Então, cada valor no volume de saída de uma rede convolucional é o resultado da computação de um neurônio que analisa somente uma pequena sub-região da entrada e compartilha parâmetros com neurônios localizados na mesma fatia de profundidade. É aquela coisa que eu falei, que aí ele compartilha um pedaço. Por isso que tem uns pesos são compartilhados, porque naquela área em comum entre os 2 neurônios. Oi. Então, ele só se relaciona em profundidade, não largura, não? Não, porque o que acontece? Aí eles compartilham o mesmo peso na profundidade. Aí, quando na largura, ele compartilha só alguns. Só alguns. Mas isso aqui, igual eu falei, é só para a gente entender a ideia. Porque na hora que a gente vai codificar, a gente não precisa, a princípio, se preocupar com isso. Mas a gente tem que saber, pelo menos, essa ideia, para quê? Para, na hora de configurar os parâmetros, para tentar, sabendo o que está acontecendo lá atrás, né, você configurar melhor para aquele tipo de problema, tipo de imagem, por exemplo, que você está trabalhando. Tá? Mas, na prática, nós não vamos fazer. A única coisa que você vai determinar qual é o tamanho do filtro e qual é o stride. Como faz a conta, não. Mas aí, você sabendo o que acontece, aí você já viu, se eu aumento o stride, o volume é menor. O que acontece quando o volume é menor? O que acontece quando o volume é maior? Aí você determina o que você quer. Tá? Aí, ó. Aí a camada de pooling, ela não é treinável, ela só faz uma operação matemática. Tá? Por isso que aqui, ó, pooling layer, untrainable, ela não é treinável, ela só faz uma operação matemática. Então, vamos ver, ó, algumas vezes usada entre 2 camadas convolucionais consecutivas para reduzir a complexidade do modelo. E a ideia dele é o quê? Mitigar o overfitting. Tá? Ou seja, se ele está convergindo rápido demais,
e tá ruim de treinamento. Tá? Então, eu tenho uma... Igual era aqui, ó. Nossa, vou ter que voltar para caramba. Aqui, ó. Aqui é uma camada convolucional, aqui é outra. Aí eu tenho um pooling aqui no meio, que por acaso é o max pooling. Tá? Aí você vê que reduz a dimensionalidade aqui. Aqui era 55, 55, aqui virou 27 por 27. Se tem um max pooling de novo, ó, é de 27, 27, acaba para 13, 13. Viu? Então, você tem um max pooling, você reduz a dimensionalidade. Um pooling. Né? Aí, deixa eu voltar lá onde que eu estava. Aqui. Aí ele vai mostrar como é que faz a conta. Ó. Tá vendo? Ele reduz a dimensão espacial, largura e altura do volume de entrada. Você lembra lá que eu mostrei? Ó? Era tanto, diminuiu, não foi? Então, ele é aplicado a cada fatia do volume de entrada. Então, a profundidade do volume de saída é igual ao do volume de entrada. A profundidade, a largura e a altura, não. Tá? Aí aqui tem uma formulazinha. Ó. Então, se eu tenho largura, altura e profundidade, aí o que acontece? Né? A extensão espacial, ou seja, qual é o tamanho do meu filtro? Que ele é sempre quadrado. Tá? É 3 por 3, 5 por 5, 2 por 2. Não vai ter 3 por 5, não. Por isso que ele botou um parâmetro só, F, que é o tamanho, que ele é quadrado. Largura igual a altura, basta eu botar um parâmetro só, né? E o stride, tá? Aí, ó, ele vai produzir um volume de dimensões, ó, largura, altura e profundidade, tá? Entendeu? Aí, ó, putz, grilo. Tá? Que aí ele faz essa brincadeira aqui, tá? Então, ó, quer ver? Vamos voltar lá. Então, né? Imagina aí, né? Quer ver, ó? Aqui, ó. Se você tem uma imagem 32, né? Aqui, ó. Vamos dizer que vezes 32 vezes 3. Aí eu tenho um filtro, né? O filtro. Ele é 5 por 5, né? E o stride é 1. E aí, calcula aí para mim. Quanto é que vai ser o volume de saída? Então seria 32 por 5 ou 32 por 5? Não, aqui, ó. 32 menos 5 dividido por 1 mais 1. Então, aqui tem um parênteses aqui. 32 menos 5 dividido por 1. Não, 1. O S é 1. Ó. É 1. Ó. Faz a divisão, depois soma 1. Ué, se a gente for olhar daqui para lá, ó, primeiro divide, depois soma, né? Mas tá ambíguo. Não é não. Desculpa aí, não é não. Cara, é precedência de operadores, ó.
Primeiro você faz a operação W1 menos F. Depois você divide por F, depois soma com 1. É só você olhar da esquerda para a direita. Precedência de operadores. Né? A divisão, multiplicação tem precedência a soma e subtração. Por isso que você divide primeiro por S para depois somar com 1. Daria 28. Isso aí. E aí, como a matriz aqui tudo é igual, é 32 por 32, aqui embaixo vai dar 28 também. Entendeu? E aqui a dimensão vai continuar com 3. Tá? Beleza, meu povo? Foi? Então, você vê que quando você faz o pooling, o volume diminui. Tá? Aí você... tá vendo? Aqui tem os exemplos. Ó. Tá vendo? Aqui, supondo o S é 2, o F também é 2, né? Ou seja, o filtro aqui é 2 por 2, o stride é 2, aí fazendo a conta você vê que ele reduz, ó. Tá vendo? E aí a imagem, que era 224, né? Com profundidade 64, reduz, ó. Tá? Beleza? Aí, aqui ele está dizendo, ó, average pooling, tá vendo? Ele pega aqui, por exemplo, do verdinho, ele calcula a média desses 4, joga aqui. Por quê? Porque o tamanho do filtro é 2 e o stride é 2. Ó. Então, ele calculou, jogou 2 para o lado. Então, aqui, ele calculou a média. Aqui, ele pegou o máximo. Qual o máximo desses 4? 21. Pô! Qual o máximo desses 4 aqui? É 12. Pô! O máximo desses aqui? 18. Mais 10. Entendeu? E aqui a média. Qual é a média de 21 mais 8 mais 12 mais 9? Dá 15. Beleza? Tá? Então, a ideia é essa. Beleza? Aqui, e aí você também escolhe qual que tu quer. Tu quer qual? O average pool ou o max pool? Tu que escolhe. Tá? Tu que escolhe. Ok? Tá? E uma coisa que é legal, ó, a camada de pooling, ela é invariante com relação a pequenas translações. Tá vendo? Ó? Se ele está mais para cá, mais para lá, para cá, ele não dá moral para isso. Tá? Bom. Então, em uma rede convolucional, encontramos um ou mais estágios, cada um composto por camadas. Tem de convolução, de subamostragem pooling. Eu posso também, se quiser fazer normalização de contraste. Tá? E, ao final, é comum encontrar uma ou mais camadas completamente, né, conectadas, né, fully connected, seguida da camada softmax, que é a última para ter a classificação, igual a gente viu na aula passada, aquele lá da íris, né, da flor lá. Então, uma das primeiras que foi criadas é a LeNet. Tem esse camarada aqui, Ian LeCun, não sei se já ouviram falar, esse camarada aí é um dos papas aí dessa área de IA, de redes neurais e tudo mais. Agora eu não me lembro se ele está na Meta lá ou se é do Google, Ian LeCun, quer ver? Ó? Não me lembro onde que ele está.
Lecan. Where he works. Ah, na Meta, viu? Olha aí, ó. É na Meta. Coitado, deve ser um tadinho, né? Oh, coitado, é o vice-presidente cientista-chefe de A da Meta. Coitado, né? Dá dó. Acho que vamos fazer uma vaquinha, mandar um Pix para ele. Não, nem Pix, não pode mandar para os Estados Unidos, senão a gente vai ser, né? Mas, coitado. Ah, onde que eu tô? Aqui. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele pegar a imagem e aí ele normalizou, tá vendo? Ele vai passando tá vendo? Aí ele, aqui, ó, fez um filtro, ó, 20 por 7 por 7, ou seja, ele tem 20 neurônios e 7 por 7 o kernel lá. Tá vendo? Aí cria esse volume, aí passa por uma camada aqui de pooling, tá vendo? 4 por 4, aí diminuiu, você vê que diminuiu o volume. Aí ele passa tem 100 neurônios, passa por uma convolução 7 por 7, aí veio para cá. Tá vendo? Criou esse outro volume aqui. Aí ele faz um outro pooling aqui, com filtro aqui 4 por 4, né? Até aí depois ele chegou lá no final, aí classifica isso, se é uma pessoa, se é um cachorro, sei lá o que é isso aqui, que nem eu não estou enxergando direito o que é. Tá? Deixa eu ver, o cara já começou a mexer com isso em 98. Só que naquela época o hardware para fazer essas coisas era... Tá? E aí você vê, o problema não era nem que não tinha tecnologia, o hardware que não acompanhava naquela época. Não acompanhava. Aí você vê, ó, quase 14 anos depois, aí fez esse AlexNet, aí isso aqui ele rodou. Não sei se vocês lembram aquele artigo que eu comentei com vocês, ó. Aí ele divide aqui, ó, a entrada da imagem em 2 pedaços, ó. Uma parte processa numa GPU e a outra parte em outra GPU. Por quê? Esse AlexNet foi para um concurso chamado ImageNet. Se não me falha a memória, ele tem, eu acho que é 1 milhão de imagens em 1000 classes. Aí, cara, você imagina você carregar 1 milhão de imagens, né, desse tamanho aqui, 224 por 224, colorida, entendeu? Quer ver, ó? Rapidinho aqui. Deixa eu ver se... Cadê a aula? Eu acho que estava aqui, né? Ou não, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós treinamos uma grande rede neural convolucional profunda para classificar 1,2 milhões de imagens de alta resolução nesse desafio, né? Que em 1000 classes diferentes. Aí, provavelmente, ele pegou 1 milhão para treinamento e 200 mil para teste. Por isso que na hora que eu falei lá, para treinar, era 1 milhão. E 200 mil usou para teste. Se não me falha a memória. Tá? É esse artigo aí. Tá vendo? Alex, que foi o aluno. E esse Geoffrey Hinton foi aquele cara que ganhou o prêmio Nobel lá, que seria para a computação. Foi esse camarada aqui. Ele é da Toronto University, lá no Canadá. Tá?
Então, só para vocês verem. Aí ele dividiu aí, como não tinha, aí ele dividiu em 2 GPUs aqui, ó, para conseguir processar, que naquela época não tinha, né, hardware para isso. Tá? Deixa eu ver aqui. É isso aqui que a gente já falou, que é a camada convolucional para extrair característica convolucional, filtro convolucional, tá vendo? Corresponde a uma matriz 2D que escorrega, né, pela imagem de entrada, produzindo um número em cada locação. Lembra que a gente viu que faz isso? Tá vendo? E o seu propósito é ativar quando ele detecta um tipo particular de característica visual na entrada. Então, cada grupo lá de neurônios ele vai focar numa parte da imagem. Tá? Isso aqui a gente já viu, né? Que o filtro passou aqui, aí aqui, ó, ele gerou o número 4, tá vendo? Ele pegou aqui, ó, 1 vezes 1, aqui 1 vezes 0, tá vendo? Aí você soma aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Viu? Ele multiplicou aqui, deu o número 4 aqui, tá? Que aí extraiu a característica convolucional, que passou a esse pedaço aqui da imagem pelo filtro. A gente vai trabalhar, vai fazer um exercício que eu já tenho código e vou explicar para vocês. Nós vamos trabalhar com esse CIFAR 100, tá? Aí a gente tem em 100 classes, e aí é óbvio, para não demorar demais, essa imagem não é de alta resolução igual aquela. Puta que pariu, senão ia demorar um século, né? Tá? Esse MNIST é daquele de dígitos manuscritos, tá? Mas a gente vai dar uma olhada nesse CIFAR 100 aqui. Tá vendo aqui, ó? Aí tem o 10, que tem o quê? 60 mil imagens RGB 32 por 32 em 10 classes. Então, tem 6 mil imagens por classe e ele divide 50 mil para treinamento, 10 mil para teste, e o CIFAR 100 é a mesma coisa do CIFAR 10, só que tem 100 classes com 600 imagens por cada classe. Tá? O MNIST, aquele que eu falei, né? É para dígitos manuscritos. E o legal é que isso aqui são tudo dataset da literatura, tá? Facinho demais de achar para conseguir. Tá? Tá vendo? Esse aqui foi que aquele Ian LeCun brincou com aquela Lenete, ele começou brincando com isso aqui. Eu já vi até um vídeo, cara, ele treinando na rede, naquele computador fuboca de 1900 e bolinha lá, aí né? Era tenso o negócio, né? Cara, eu nem me lembro, cara, eu acho que naquela época a gente já tinha... se tivesse placa de vídeo era muito ruim, que eu acho que nem tinha, assim, direito placa de vídeo mesmo, assim, nessa época aí. Acho que não. Como o velhinho aqui, né? Aí, tinha placa de vídeo, mas era para sair vídeo colorido, era que a gente tinha uma placa de vídeo VGA. Rapaz, minha alegria foi quando eu tive dinheiro, ralei igual um condenado para comprar um monitor VGA, aquele Samsung Sync Master. Eu era o cara, rapaz. Porra, aquela parecia uma televisão, que é a bichona grande, igual aquelas televisões de tubo, assim, né? Rapaz do céu, aí vinha a plaquinha para você, para sair colorido, que senão só saía preto e branco. Aí tinha que ter a placa para transformar para VGA naquela época. É mole que é mais. O primeiro que eu tive, eu também era o cara, que normalmente a pessoa só tinha monitor fósforo verde, letrinha verde, o meu era fósforo branco, cara. Letrinha branca, era top. Aí, ó, você vê, ele com a rede neural,
tá vendo? Ele conseguiu um erro de menos de 1% para classificar. Tá? Aí tem aí, tá vendo? Aqui ele está em Image Segmentation, tá vendo? Ele diz aqui, o amarelo é um pássaro e o vermelhinho aqui é um sapo. Tá vendo? Que aí você que tem imagem, desafios aí, competições, né? Tá vendo? E por aí vai. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos só dar um break aí, tá? E aí a gente vai para a parte prática, aí eu vou botar o código lá no AVO, tá? Vamos ver o código aqui funcionando. Então, vamos começar com a rede convolucional simples aqui para entender como é que esse negócio funciona, tá? Então, vamos trabalhar com esse dataset CIFAR 10. O legal que o próprio Keras, como esse é um dataset padrão, você pode importar ele. Esse Keras dataset, se você buscar aqui aí, quais são os datasets em... né? Tá vendo? Aí ele tem o MNIST, CIFAR 10, CIFAR 100, tem esse IMDB para classificação aqui de sentimentos, mas aí é com texto, tá? Aí tem esse Fashion, MNIST é desenhos aqui de roupa, tem alguns aqui. Aquele que o colega perguntou aí, esse California Housing Price Regression, tá vendo? Aí é para problemas de regressão. Tá? Aí tem alguns aí, datasets. Aí eu baixei aqui para a gente não precisar ficar caçando em nada, eu já usei aqui que ele baixa direto para a gente, tá? Beleza? Aí aqui tem o tipo de, tá vendo? De camadas que a gente vai usar, convolução 2D, max pooling 2D, a densa, flatten. Flatten é quando eu vou passar de uma camada convolucional para uma camada MLP, que é essa densa. Lembra que eu falei a densa, que é a camada MLP que a gente viu? Todo mundo é ligado com todo mundo. Então, antes de passar para a densa, eu tenho que fazer esse flatten, porque eu tenho que trazer algo que é 2D, 3D para linear. Tá? Aí a gente vai ver na hora que fizer lá. Tá vendo? Aí, se quiser, pode usar esse dropout, por aí vai. Então, vamos... Peraí, deixa eu ver aqui primeiro. Editar. Deixa eu apagar aqui, limpar todas as saídas. Então, vamos rodar a primeira célula, né, que é só as bibliotecas aqui. Tá? Essa função aqui, load dataset, o que ele faz aqui, galera? Ele, desse objeto aqui, ele já tem aqui, load data, e aí ele já carrega os dados nesse formato aqui, treinamento, o X e o Y, e teste X e Y. Se a gente for olhar aqui no slide, cadê o slide aqui mesmo? Ele já me diz aqui, tá? 50 mil para treinamento e 10 mil para teste. Legal? Ele já está me falando aí, tá? Porque isso já é definido, já é pré-definido, tá bom? Por isso que, nesse caso aqui, a gente não esquenta a munfa. Por quê? Que já é pré-definido quantos dados são para treinamento e para teste. Tá? E aí, ele aqui, transforma os valores das classes para o One-Hot Encode. Tá vendo? Esse que é de classificação, a gente vai trabalhar com One-Hot Encode.
Então, roda ele aqui. Aí, aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele escala, normaliza os pixels. O que é normalizar os pixels? Ele vai trazer, né, todo mundo para a faixa de valores 0 e 1. Então, por quê? Lembra quando você botou lá os pixels? Não fica o maior valor, 255 menor 0? Se eu divido por 255, ele já vai trazer todo mundo para 0 e 1. Certo? Então, isso aqui é para... Aí você vê, ele pega os dados, tá vendo? Que treinamento e teste, tá vendo? E aí ele pega como float 32 bits e depois divide por 255. Beleza? Só para explicar o que está acontecendo. Aqui, a gente vai definir o modelo da rede. Tá? Deixa eu diminuir aqui um tiquinho para ver se cabe aqui na tela. Desculpa. Isso aqui, ó, eu digo que o modelo sempre é sequencial aqui. Tá? Na convolucional, igual do modelo lá da MLP. Por quê? É uma camada, uma na sequência da outra. Aí o que acontece? A primeira camada convolucional, tá vendo? Ela é 2D, ela tem 64 neurônios e o filtro, né? O kernel é 3x3 e a ativação é ReLU. Na verdade, isso aqui nem faz aqui a princípio diferença. E a imagem, olha aqui, ó, na primeira camada, eu digo o formato de entrada. Que se você for olhar aqui, ó, qual é o tamanho da imagem? Ela é o quê? Então, a formato de entrada é o quê? 32, 32, 3. Tranquilo aí, né? Aí eu tenho uma segunda camada convolucional, 64, 64, 33. Professor, por que você repetiu? Porque eu quis, cara. Tá? Aí eu dou um dropout de 0,2 e eu faço um max pooling 2D. Por quê? Porque aqui é conv 2D, eu faço um max pooling 2D. Se fosse só convolução, se fosse 1D, igual fala aquele do íris, que é uma linha, aí o max pooling só não teria 2D. Tá? Tá legal? E aí eu botei o max pooling 4x4. Professor, eu tenho que fazer o dropout antes, mas, cara, eu poderia ter feito isso aqui no meio. Aí, meu irmão, tu testa. Tá? Aqui, ó, professor, você botou 128, é o dobro. Cara, porque eu quis, eu podia ter botado 32 se eu quisesse. Eu só estou testando aqui, cara. Entendeu? Por que eu botei até um negócio assim que eu quero que até depois vocês testem? Mude aqui, em vez de 128, põe 64, muda aí depois, ó, o dropout, o max pooling, tá vendo? E aí, o que acontece? Quando eu decidi, eu não quero mais fazer convolução, né? Agora eu vou entrar na convolução, ou seja, eu não vou mais extrair característica, eu vou passar para a parte de classificação, lembra? Aquele slidezinho que estava dividido aqui, cadê? Ó? Puta, deve estar lá em cima. Espera aí. Aqui, ó. Tá vendo? Quando eu falo, não quero mais. Agora eu vou passar para a parte de classificação. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu faço flatten. Que é o quê? É pegar aquela camada bidimensional, tridimensional, o que quer que seja, eu estico. Flat é chato.
um D. Beleza? E aí eu posso jogar para a camada densa, que aqui para frente é aquele MLP. Aí eu botei aqui 128, dei um dropout, igual eu falei, cara. Professor, um número aqui, sei lá, tu põe o que tu quiser. O dropout aqui eu botei 0,5, tu podia botar outro número, ou podia botar uma outra camada densa, ou botar o dropout uma outra camada densa aqui depois. E a última, obrigatoriamente, tem que ser 10. Por quê? Ah, tá, eu saí lá. Ó. Lembra? É o número de... Oh, meu Deus. Quantas classes? Então, qual é o número de neurônios da última camada? 10. Beleza? Então, você vê. E como é classificação, vou usar aqui o softmax. Beleza? E aí, aqui eu digo aquele otimizador. Lembra? Igual o que a gente fez daqui da aula passada. Categorical, cross entropy, tá? Igualzinho esse aqui, de baixo. Igual da aula passada. Roda aqui, tá? Isso aqui é só para desenhar aqueles gráficos para eu ver as curvas de aprendizado, tá? Aqui, tá vendo? Ele ele vai pegar... O que eu fiz aqui, gente? Para não demorar demais, aí eu fiz a gambiarra aqui. O que você fez, professor? Em vez de eu trabalhar com aquele mundaréu de dados, tá? Eu vou pegar 5% só do treinamento e 1% só, para não demorar. Depois, se você quiser, tá? É só, quer trabalhar com o original, tá? É só você comentar isso aqui. Só comentar. Quer trabalhar com os dados originais? Pô, rapaz, segunda-feira parece que é feriado, né? Cara, vocês vão ter tempo, cara. Brinca aí com isso aí. Comenta essa parte aqui, entendeu? E treina e brinca com o dataset inteiro. Aí vocês vão ver. O treino é maravilhoso. Não, cara, vocês vão ter tempo. Né? Aí bota o trem aí para rodar. Tá bom, gente? Entenderam o que eu fiz aqui? Aqui, ó. Torna o dataset para treinamento em 5% e teste em 1% do original. Tá? Quer rodar com tudo? É só comentar aqui, ó. Tá vendo onde eu marquei aqui de azul? É só comentar aqui, ó. Legal? Só comentar. Legal, gente? Entenderam aí a moral da história? Legal. Tá vendo? Aí, por que eu fiz isso aqui? É que eu dividi o meu código em 2 pedaços. Tu vê que aqui, ó, run, train, test. E depois, eu que dividi o código, que eu posso só rodar ele sem precisar treinar. Obviamente, se eu já tiver treinado primeiro, né? Tá? Então, quer ver? Ó? Olha aqui do lado. Tá vendo que aqui tá vazio? Daqui a pouco vocês vão ver que vai aparecer alguma coisa aqui quando eu treinar. E... Tá? Espera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Aí, o que ele faz aqui? Ele define o modelo, define lá aquelas camadas, define early stop em model checkpoint, a mesma coisa da aula passada, só que aqui eu só mudei o nome, eu botei best model, que ele vai salvar, tá? Aqui eu botei o tamanho do batch, 20, épocas 100, aí ele mostra, aqui ele treina. É o mesmo esquema, o comando aqui é o mesmo daquele da aula passada. E aqui, que foi mal que eu escrevi errado, não é evalia, né? É avalia, tá? E mostra aquelas curvas e desenha aqui as figurinhas, tá? Beleza? Eu já cliquei aqui, né? Clicou para rodar, beleza. Aí aqui, no módulo aqui principal, ele só detecta para ver se você está no Colab ou não, tá? E
aqui ele identifica. Como eu já sei quais são as classes, porque aqui, ó, ele já me diz aqui, ó, tá vendo? Airplane, automobile, bird, cat, tá vendo? Ele me diz aqui, ó. Aí foi o que eu botei aqui, tá? Aí eu botei aqui, ó, digite 1 para treinar ou 2 para testar. Aí eu vou testar, que aí eu vou escolher e ele vai me dizer qual que é. Tá? Aí eu boto aqui, 1, ele roda aquele train test, e o 2, ele pega aqui, aí eu vou pegar só o dado de teste e vou carregar aquele modelo que eu já treinei, e aí eu pergunto para ele, qual imagem que você quer? Eu quero a imagem tal, por quê? Se eu tenho 1% de 10 mil, basta você botar um número ali de 0 a tanto ali que ele vai te dar. Aí de 100, né? De 0 a 99, né? Tá? E aí ele vai classificar a imagem para você. Tá? Então, agora vamos rodar aqui esse aqui. Aí qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Ó? Aí ele vai pedir, ó, conectar o Google Drive. Marcelo. Continuar. Depois que esse último, agora o pau vai torar. Ó. Aí depois você vê que aqui está em branco. Quando ele acabar de treinar, você vai ver que vai aparecer. Ó, espera aí que ele vai começar a mostrar os trenzinhos rodando aqui. Calma aí. Aí, ó. Tá? Aí, ó, ele já montou o drive, aí ele vai me perguntar, 1 para treinar. Eu não vou testar porque eu ainda não treinei ela, né? Então eu vou botar 1 e dou Enter. Aí a gente vai ver aqui que o pau vai torar aqui embaixo agora. Aí, ó. Ó, ele tá baixando, tá vendo? Tá baixando aquele dataset. Por isso que eu tô usando pra gente precisar baixar, ele já baixa pra gente. Né? Aí, ó, ele me diz, ó, tá vendo? Eu não reduzi 5% de 50 mil, 2.500 e de 100. Aí aqui ele me mostra como é que ficou a rede, ó, tá vendo aqui? Lembra? Aquele para eu ver, aquele agora ele está começando a treinar. Tá vendo? 3 de 100, 5 de 100, tá vendo? Deixa ele, o pau tá torando aí agora. Tá vendo? Aí, ó o que aconteceu. Ele parou no 125. Tá? Tá ok? Não, foi mal. Ele parou na 28 aqui, ó. Foi mal. Ele parou já na 28. Tá? Então, aí, olha só o que aconteceu aqui, ó. Ó para cá, galera. Você vê que nesse caso aqui específico, ó, o negócio não ficou muito bom, não. Ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vê aqui quando ele já ativou, ó. Entendeu? Então, você vê, o treinamento continuou a melhorando, mas a avaliação não, tá vendo aqui, ó? Então, você vê que essa rede já dá para ver. Quando abre essa boca aí de jacaré aí, ó, você já vê que isso aí não está muito legal, não. E a gente vai ver um númerozinho ali embaixo que realmente não está. Tá vendo? Ó, outra aqui, ó. A validação, ó, do treinamento e da validação. Você vê que da validação também abriu a boca de jacaré, tá vendo? Tá? E outra coisa aqui, ó. Ó quanto ficou a precisão no modelo. Ficou ruim, né? 63%. Aí, ó, olha só. Se eu olhar aqui, ó. Se eu for olhar lá no Drive, ele guardou aquele bichinho lá dentro. Então, se eu vier aqui de novo, ó, e executar, ó, aqui, essa última célula,
e pedir para testar 2. Aí ele vai me perguntar agora, digite o número da imagem. Lembra que eu posso ir de... Não, lembra que eu mostrou que se eu peguei 1% de 10 mil, fica 100. Então, eu posso digitar um número de 0 a 99. Então, por exemplo, vou digitar o número 5. Vamos olhar aqui. Ó. Cara, é porque eu também botei imagem grande demais aqui. Isso aqui parece um sapo mesmo, né? E ele classificou aqui, ó, um sapo. Viu? Né? Tá? Eu não sei por que às vezes ele dá esse pipoco aqui. Ô, droga. Deixa eu rodar aqui, quer ver? Ó, vamos botar um... Como a precisão ficou ruim, vou botar aqui testar de novo. Uma hora ele vai errar. Quer ver? Quer ver? Ó? Vou botar aqui a imagem aqui. Deixa eu ver, 50. Vamos ver aqui. Ó, porra, ele acertou. Ó. Caminhão. Cara, uma hora ele vai errar. Entendeu? Mas o que eu gostaria que vocês dessem uma brincada aí? Melhorar aquilo ali de 63%, tenta primeiro mexer aqui nessa arquitetura. Muda esse dropout, muda de lugar, muda o número, bota mais camada, tira a camada. Tenta dar uma brincada aí para ver se você consegue, naquela hora que dá o treinamento, se você consegue um número melhor que esse 63%. Muda, dá uma brincada aqui nessa arquitetura aqui, para ver se você vai conseguir uma coisa melhor. Vai lá, brinca aí, galera. Professor, tem uma dúvida. O senhor disse que na última camada são 10 neurônios porque são 10 classes, né? Isso. Como é que ele sabe no código que cada neurônio se equivale a uma classe específica? Porque a gente aqui em cima, é porque agora eu diminuí, né? Eu fiz aqui, ó, one hot encode, ó. Então, como eu tenho o Y, aqui, o trem Y, é os nomes aqueles nomes que tá aqui, ó. Carro, não sei o que, tá. Tá com label já. Isso, ele já vem com label. Aí, quando eu transformo para um hot encode, ele sabe se é airplane, o primeiro neurônio é 1, o resto 0. Se é automobile, 0, 1 e o resto 0. Se é bird, 0, 0, 1 e o resto 0. Entendeu? Aí vai. Quando você faz aquele categoria. Cara, não necessariamente. Entendeu? Que aí o negócio que aí você vai ter que ver na hora de pegar o resultado aqui, que o que eu fiz? Aí eu pego, dependendo de qual neurônio, eu estou seguindo aquela ordem que eu fiz lá em cima. Entendeu? Para eu saber também qual que é a classe. Entendeu como é que é? Aí eu sigo, aí eu tenho que seguir. Se eu alterar lá em cima, entendeu? Aí aí na hora dele criar um hot encode, ele também já vai fazer de acordo com aquilo lá. Entendeu? Ele já vai fazer. Já vai no train, ele já tem o label. Isso. Já tem lá? Porque quando você bate... Quer ver, ó? Se você quiser ver... Espera aí, ó. Vamos fazer uma brincadeira que estão aqui, ó. Quer ver, ó? Vou rodar aqui de novo. Aí eu vou botar aqui... não, espera aí, ó. Não vai funfar, não. Que eu tinha que fazer aqui, espera aí, ó. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Espera aí. Vou botar aqui, ó. Print.
Só para separar aqui, ó. Eu vou só para você ver um negócio aqui, ó. Quer ver, ó? Print teste Y aqui quando carregou. Só para você ver. Aqui, tá? Eu vou botar aqui roda. Aí eu vou botar aqui 2. Espera aí, só um pouquinho. Ah, eu apaguei aqui. Ô, onça. Espera aí, deixa eu botar aqui, ó. É porque eu mostrei e apaguei aqui, ó. Clear Output. Espera aí, rapidinho. Deixa eu interromper e rodar de novo. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele já transformou. Tá vendo? Peraí, deixa eu ver se eu já... Peraí. Ah, tá, porque eu já fiz aqui o Prep Pix, que ele já transformou. Peraí, deixa eu ver aqui para você, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só para fazer uma gambiarra aqui para você conseguir ver, ó. Quer ver, ó? Eu vou fazer aqui, ó. Aqui ele salvou 35%. Eu já tinha 5 por Aí chegou a 0,90. Eu vou saber. Eu vou saber o 17. Sabe 27. Porque tem que seguir a curaça 0,97, 0,90, como que não vai ter que ser 75? Espera aí. Aí... Então, eu não queria que o que seja o acurado. Não, verdade. Aqui, ó. Rapaz, o problema aqui, ó. Quando eu dou load dataset, eu já estou transformando para categórico aqui dentro. Então, eu tenho que mostrar esse trem aqui dentro. Eu esqueci que eu já estava fazendo aqui dentro, ó. Deixa eu dar copiar aqui para você ver, ó. Senão não vai dar certo, não. Ctrl X, load dataset. Uai? Uai? Não, eu sei, cara, mas eu não estou entendendo. Não, mas aí, ó. Não, mas eu apaguei aqui, estou botando tudo com tab agora. Vai entender.
Às vezes, professor, ele coloca espaço, isso você quer teste, tá? Você coloca também teste, você abre e bota espaço. Pode ser isso também. Aí, ó, agora eu boto esse aqui, ele tá jogando. Ele provavelmente quer usar espaço, ele só tem que copiar e colar o teste do teste, copiar e colar. Não tem teste, copiar ali. Aí, ó, aí, quando eu faço, era para ele botar no lugar certo. Professor, é o último isso. Hã? O último print que tem embaixo. Dá mais detalhe. Qual? Mais embaixo. Esse aqui? Não, mas esse é erro. É só mensagem. Você vai ter que copiar e colar o caractere de teste. Tá vendo? É o espacinho. Você aí, ó, tá vendo? É uma peça. Não, então, rapaz, mas só que aqui, ó, eu dou o tab e ele continua aí. Agora foi. Mas... eu tenho que apagar manualmente mesmo aqui. Trem. Porque eles normalmente tem que automático. Você quer uma coisa automática. Vamos ver agora. Vamos ver se agora ele vai fazer lá o que eu quero. Tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, ele veio, foi na ordem mesmo. Ó. Tá vendo? Aí tem que seguir aquela ordem mesmo. Que ele diz que o primeiro elemento é da classe 3 e esse segundo aqui é da classe 8, tá vendo? Então tem que ser naquela ordem mesmo, não pode alterar, não. Senão dá pipoco. Pode alterar, não. Oi? Quem foi que... Cadê o colega que... Tá? Não pode alterar, não. Eu acabei aqui de olhar, tá vendo? Nesse caso aqui, ele veio indicando a classe como um número e tem que seguir aquela ordem. Aí, gente, experimenta lá para ver se vocês conseguem alguma coisa melhor aí. Não, desde o terceiro. Conseguiu? Tava com meu foi 59, não chegou perto aqui. Mas eu vou apurar se ele quer aumentar. Essa não era assim, deu 200 agora melhor, não deu 900.
Esse aqui, ele para de rodar, como não consegue aumentar na acurácia. Parece que não pode aumentar, ele eu gosto de usar esse aqui. Isso aumenta mais. Mas também eu consegui fazer essa ideia. Eu diminuo os europeus. Deixa eu cobrar aqui no Brasil. Euro. Agora se tentar melhorar assim, colocar muito melhorando. Se colocar 60 euros, ele vai melhorar. Porque o pessoal da PN tem isso, sabe isso? O próprio botão. Ele vai ter muita nutrição no futuro, para ele já fez também. Ele já bota como passa mais. Cara, consegui 103%. Eu consigo só por atividade mesmo. E aí a parte lá na minha cabeça. Você abaixa. Talvez a é o último mês que não pode mexer.
E aí, gente, como é que foi? Estão conseguindo? Não. Eu só evoluo mais, entendeu? Sim, eu aumento o negócio de treinamento para nada. Tu consegue aumentar em 2%. Aí tu mexe pior. É desse jeitinho, para vocês verem como é que tem gente que acha que esse trem aí é só apertou, já sai tudo top. Mas rapaz, o trenzinho é enjoado, rapaz. Não, isso é normal, tá ligado? Ninguém parece normal. Tem que ter esse lado de sorte, né? Literalmente pode estar errado, você vai fazer a mesma coisa. Assim, 7? Oi? 7. Precisão do modelo. Nossa senhora. Não, eu botei meu. Exatamente. O pensamento. Tá pensando demais. 7 é sacanagem. Aí não, filho. Como tipo assim, 60 é muita coisa. E as imagens não são. Eu acho. O cara conseguiu ser aqui. Eu faço Quanto que é que às vezes é subir. Deus acho que eu estava não. Não sei. É.
Queria fazer mais.